Olha o tanto de sensor que tem aqui que eu tive que desconectar, mano. Tomara que eu lembre de todos, ó. Mano, é muito sensor que tem aí, tá ligado? Isso que essa moto ainda é um pouco básica. Ela não tem tanto sensor assim. Tem umas aí que tem, mano, sensor de tudo. Até do banco. Até se tem gente sentada no banco. Ligado? Aqui, graças a Deus, não tem tanto. O bicho é pesado, hein? Aqui parece que é leve. Papo reto. Vou até jogar ele mais pra cá, ó. Por causa do parafuso do bujão. Tô percebendo ali. Ó, pode da maionese. Abrindo o bico. Mano, ó, até marcou ali, ó, o tapete, tá vendo? Mano, ele é pesadão. Vou deixar ele apoiado assim, ó, retinho. Então vamos tirar todos os parafusos aqui. É tudo 8. Também eles não são muito apertados, não. Acho que, se eu não me engano, aqui vai 10 Newton. E eu acho que todos são do mesmo tamanho. Isso mesmo, todos do mesmo tamanho. Desmontei aqui a tampa do cárter. Aí quando eu olho aqui embaixo, rapaziada, no fundo, ó. Olha lá, ó, farinha de bronzina. Tá vendo? Os negocinhos dourados. É, meus parceiros, parece que não tem pra onde correr, hein? Parece que é bronzina mesmo, ó. Aqui, ó, os douradinhos ali, tá vendo? É, rapaz, parece que a bronzina foi-se embora mesmo. Só aquele barulho que eu não achei ainda. Não sei, deve ser alguma coisa solta, ó. Ou talvez até a própria bronzina ali comeu tanto que ficou solto alguma coisa. Então montei de volta aqui a tampa do cárter e vamos tirar aqui, né, o comando, o cabeçote. Coloquei no ponto aqui novamente. Lembrando que o ponto, ó, os comandos aqui, os cames, não pode estar acionando as válvulas, tá? Porque às vezes você pode estar colocando ali no ponto, mas tá acionando. Tem que girar de novo, certo? E aqui para desapertar, ó, tem uma sequência, tanto de aperto, ó, tá vendo? Mas aqui a sequência de desaperto é diferente, começa por esse. Tá, vou deixar a fotinha aqui. Aí você vai desapertando tudo certinho para não empenar nada, porque aqui é alumínio. Mas antes, já esqueceram, tem que tirar o tensionador de corrente, né? Pra aliviar aqui e não ficar pressionando. É só tirar, família. Tira esse do meio primeiro, depois os dois aqui. Puxar ele aqui. Bom, já destorquei esses aqui, que é na sequência, né? 1, 2, 3, 4. Aí foi 5, 6. Agora esse, ó, 7. Vou usar aqui um braço de força porque tá muito colado, ó. Olha isso. E o torque aqui é 12 newtons, não é nem tanto torque. Tô destorqueando primeiro pra depois... Agora é só tirar o mancal aqui da corrente de comando, né? Que é o primeiro, e depois esse aqui que é o grandão. Aí aqui tem 2 retentores, segundo o manual. Acho que é um aqui e outro aqui. E para tirar aqui é só puxar. Ele fica bem prensado por causa dos guias. Aí, ó. Tá um pouquinho riscado. Mas aqui no comando, ó, tá zero. Não tem nenhuma marca, nenhuma cava. Tá vendo? Tá zero essa parte. Deixa eu apoiar aqui. E esse aqui também, ó. Esse aqui foi o mais difícil para tirar. Ó, ele tem 4 retentores, na verdade, ó. 2 grandes, por causa da vela, né? E 2 pequenininhos, que é onde saem os gases ali. Olha lá como tá esse aqui por baixo também, ó. Ó, tá um pouquinho riscado ali, mas não tem nenhuma cava profunda, tá ligado? Só riscado mesmo. E o comando, ó, como é que tá, ó. Tá zero, família. Nenhuma cava também, ó, nenhum risco. Tirei aqui o comando de válvula. Tava olhando aqui também, ó, não tá tão desgastado. Ó. Ó o tamanho dessa parte, família. Esse mancal aqui é um pequenininho, né? Achei que era mais reforçado, que era tipo assim. Mas é só um fininho. Você é louco? Os caras confiam, hein? Aí pra tirar o cabeçote, tira esses dois aqui, Allen 5, né? Que fixa. E aqui, ó, 6 parafusos. Tá vendo? É 12, se eu não me engano. Ó, tá vendo? Aí tem a ordem certa de tirar. É 3 aqui e 3 aqui. Mano, esses parafusos aqui estão muito presos. Acho que conforme a temperatura do motor, né? Esquenta, esfria. Acaba que eles ficam muito presos. Olha isso, ó. A força que tem que fazer. Se bem que aqui vai torque e depois torque angular, né? Então... por isso que tá preso assim desse jeito. Agora falta só um. Já tirei todos esses. Folguei, né? Esse da ponta acho que é o pior. Aí agora vamos tirar ele aqui. Agora vamos puxar ele. Já tá praticamente solto. Que estranho, na CG não é assim não. Ah, tem um indicador de corrente. Aí, ó. Eita, essa válvula aqui tá branca, hein? Ó. Rapaz. Aí como é que tá o pistão aqui, família? Ó, tá um pouquinho carbonizado, ó. Ó, mas não tem aquelas crostas, tá ligado? Como tá fumando, aquelas crostas grandes, ó. Ó, tá vendo? Ó o cilindro como é que tá, ó. Não tá riscado, ó. Tem uns risquinhos de leve ali, mas você pode ver que tem a marca de brunimento ainda. Acho que o maior risco é esse aqui mesmo. Ó, o maior é esse aqui. Nem dá pra sentir, ó. Ó, de resto, tá zero. Tá vendo? Então não sei se compensa mandar brunir. Tá ligado? Mas tá aí. Ó o cabeçote como é que tá, ó. Ó as válvulas de escape, mano, branca. Você é louco, branca. Ó, a vela também branca. Não sei se é normal de Kawasaki assim, ou é aquela sonda lambda que tá mandando as informações erradas, tá ligado? Porque tá bem branco. Se for igual a Mix, mano, a Mix é normal, assim. Pelo que os caras falaram, é normal. A moto trabalha com falta mesmo, pra ser econômica, né? Essa aqui, mano, eu acho que deveria trabalhar com excesso, né? Que é alta cilindrada, tem que beber, né? Ó, tirei aqui o cilindro, é só puxar ele. Tem uma juntinha aqui embaixo de metal, eu já tirei. E aqui já dá pra ver que tem alguma coisa errada, ó.
Tá vendo essa biela? Ela tá reta, ó. Vamos abaixa. A outra, como é que tá, ó? Ó, essa aqui tá suave. Tá vendo? Agora essa aqui, ó, travou. Parece que colou. Ó. Olha lá a folga dela, ó. Ela vai um pouco e trava, ó. Tá vendo? Então aqui nessa parte, ó, a mesma coisa da CG. Só tirar o anelzinho aqui do pino do pistão e empurrar ele. Né? No manual fala que tem que ter uma ferramenta especial para sacar o pino, mas o pino do coqueiro traseiro é fácil. Do guindaste Azul-Line. Aí eu fui e comprei essa ferramenta aqui para prender o magneto. Acho que eu paguei R$70 nela, ó. Fixador de polia, né? É bom que usa na motinha também, usa nos magnetos para evitar de ficar batendo, certo? Tentei bater, mas não saiu, né? De leve. E também comprei essa outra aqui. Eu ia comprar uma de rosca. Parece que essa daqui, mano, é o mesmo extrator aí da GTR. Qual o nome é aquela lá, mano? Mirage. Tá ligado, família? Aquela Mirage. Umas Dafra também. É a mesma coisa. Aqui é M36, tá? É a mesma coisa. Mas eu optei por pegar esse daqui, ó, que é mais universal pra usar Yamaha, né? Que tem várias furações, tem como regular. Aí eu acho que isso aqui vai, né? Vai suprir pra essa e pra outras. A outra, aquele extrator lá seria só pra essa. E já era. Tirei os pistão, ó como é que tá, ó. Testei aqui um pouquinho a folga. Esse aqui tá muito travado, família. Olha isso. Eu marquei os pistão, tá, numerei. Nossa, caiu o óleo logo na marcação que eu fiz, mano. Eita. Ainda bem que dá pra ver ainda. Aí aqui é de escape, família, das pastilhas. Pastilhamento, certo? Aqui eu marquei os pistão, né, pra não se perder. E também tem um pontinho. Tem um pontinho neles que fica, se não me engano, é pro lado do escape. Tá vendo? Tem uma bolinha. Fica pro lado do escape. Já era. Aí, e agora é só apertar esse eixo aqui do meio. Que eu já estralei ele aqui, fiquei com medo de estourar, sei lá, alguma coisa aqui. E ele saiu, ó. Esse logo deu mal pipoco, mano. Pronto, tirei aqui o magneto, né, com a placa de partida, tudo certinho. Coloquei os parafusos de volta pra não perder. E agora sim, vamos abrir essa carcaça aqui no meio, né. Já fiz tudo que tinha que ter feito. Tirar de novo aqui, né, a tampa do cárter. Aqui tem uns parafusos que é de dentro pra fora, mano. Aí tem que tirar ele. Agora vamos abrir a carcaça aqui. Tirar os 4 parafusos, ó, embaixo do motor de arranque. Que eu já tirei, que é só 2. E depois siga a sequência aí. Primeiro os menores, né, que tira. Depois esses 2 aqui. E depois por baixo. Agora vamos tirar os parafusos aqui do motor de ponta cabeça, tá? Aqui, ó, da tampa do cárter. Já tirei aqui os M8, tá? Todo lateral aqui. Aqui também tem um. Agora vamos tirar esses aqui, né? Que fica aqui perto do balanceiro, certo? Esses 4 aqui. Depois tirar o restante. E depois de uns 10 minutos consegui abrir aqui as carcaças. Aí, família, tava muito preso, mano. A cola que tava bem colada, hein? Foi difícil, tive que bater bastante nas quininhas, sabe? Tem tipo uns ressaltos assim. Aí você tem que ficar batendo pra poder descolar, mas tá aí, ó. Agora eu vou analisar aqui essas partes. Aqui é do câmbio, né? Que não fica muito riscado, não. Agora aqui, ó, a bronzina. Essa aqui tem um risco, ó, no meio. Que eu vou ter que pegar o plastic gauge. Plastic gauge que fala, né? Pra poder testar, né? Tem que montar aqui, testar, porque olhando assim, mano, não tem nada, mano. Olhando assim, ó, tá normal. Falta ver essas de baixo aqui, né? Ó, aqui são 6, né? Porque são mais 3 aqui. E aqui também, ó, mais 2, 4. São 10, então. Fora as da biela ainda, né? Tem da biela. Porque às vezes essa aqui tá boa, né? A do vira tá boa. Só a da biela que tá ruim. Rapaziada, tirei aqui o virabrequim. E pra fazer as medições aqui, ó, essas partes aqui de dentro, ó, que vai na carcaça, se chama de munhão, tá? Ó, são 3 partes, certo? Aí vai as bronzinas, 2, né? Uma de cada lado. E aqui é o moente, ó, onde fica a biela, certo? Que a gente vai estar desmontando, porque eu acho que o problema tá aqui. Ó, vou fazer as medições aqui, tá? Dos munhão. Pra isso, mano, eu comprei um paquímetro. Não é ideal, tá? Não é ideal, porque aqui tem que usar o micrômetro. Na verdade, não é paquímetro, mas foi o que eu achei, família. Foi o que eu achei, porque eu ia pegar o micrômetro, só que tava bem caro, tava R$300 mais ou menos. E nem era tão bom assim, tá? O bom é que ele mede em escala milesimal, que é 3 zeros depois da vírgula. Esse aqui mede centesimal, 2 zeros depois da vírgula, tá? O ideal era milesimal, que é 3 zeros. Porque as medidas padrão aqui dos munhão, essa parte interna, é de 32,984 milímetros. Pra vocês verem, ó, 3 números depois da vírgula. Até 33 milímetros, tá? 0,00, certo? 000, né? 3 zeros. Então, pra vocês verem, é de 32,984 até 33 milímetros. E esse paquímetro aqui só vai medir 2 zeros depois da vírgula. O que eu tinha media 1 zero depois da vírgula, centesimal. Que é isso aqui, ó, que é bem mais simples. Esse aqui acho que eu paguei, mano, R$15. Um negocinho, família. Esse aqui eu paguei R$60. Tá? Ele é de inox, ele é bem pesado, ó. Vou deixar o link na descrição, tá? Aparentemente é bom. O pessoal tava falando que ele é bem preciso. Tá? Ele não muda tanto assim, certo? E esse aqui não dava, mano. Olha lá, deixa eu ligar aqui pra vocês verem, ó. 1 zero depois da vírgula, tá vendo? A diferença desse, ó. Ó, esse aqui é 2. Mas se fosse 3 ia ser perfeito, que é igual ao micrômetro. Mas aqui já dá pra ter uma base, né? Dá pra ter uma base. Até porque a margem é bem grande, né? O negócio é o que? É 50 milésimos. Tem uma margem de 0,2, né? Que pode ter de folga aí, tá ligado? Lembrando que aqui quanto menor,
pior, né? Quanto menor a medida, mais desgastado ele tá. Ou seja, se tiver abaixo de, no exemplo, vou estar usando esse. Se tiver abaixo aí de 32,98, se tiver 32,97, 96, já era. Esse aqui já não aceita mais retífica. Então vamos medir aqui os três. Lembrando que esse aqui não é o método recomendado. O certo é usar um micrômetro, tá? Não um paquímetro. Mas aqui é só para ter uma base. Porque pelo que eu tô vendo aqui, ó, não tem desgaste aparente, ó. Tá vendo? Geralmente, essas partes que fica tudo riscada, fica bem marcado, queimado. Ó, aqui não. Ó, essa aqui acho que é a que mais tá desgastada. Vocês viram, tem tipo uns risquinhos, ó. Mano, 2 risquinhos, fininho, nem dá pra sentir, ó, na unha. Tá vendo? Só isso. Os outros, ó, tá zero. Liga, 0, 0, 0. As bronzinas aqui também, ó, vocês podem ver. Ó, essa aqui que a gente tava falando, né? Esse aqui é o lado do magneto, tá vendo? Essa aqui tem um risquinho bem no meio, só que não dá pra sentir na unha. Tá vendo? Não dá pra sentir na unha, tá vendo? Ó, não dá pra sentir na unha. Só esse risquinho aqui do meio. Ó, as outras, ó, tá zero ainda. Tá vendo? Essa aqui, ó, tá nova, certo? Se bem que essas motos aqui tem problema crônico, né? De comer bronzina. Então vamos medir aqui. Esse lado tem que dar acima de 32,98, né? Tem que dar acima. Se der acima é porque tá no standard ainda. Eu acho que não aceita retífica. Pelo que tá falando no manual, não aceita. Ó, aqui ficou mais ou menos... É porque aqui tem que alinhar ele, certo? Eu apertei ele aqui com as duas mãos, é porque ele fica jogando um pouquinho pro lado. Ah, ele é bem sensível, ó. 33,05 alguma coisa, né? Deve ter algum dígito ali, só que não mostra, certo? Então, tá dentro do padrão. Tá dentro do padrão aí, né? Não pode estar abaixo de 32,98, certo? Medir esse aqui também. Ó, esse do meio aqui também, ó, 33,04. Uma variação aí de 0,1, né? Bem mínima mesmo. Medir esse aqui. Tem que medir com as duas mãos. Fica mais fácil. Porque qualquer viradinha que você der nele aqui, ó, tá vendo? Já interfere. Ó, esse aqui também, ó, 33,04, certo? Tudo dentro do padrão. Tá até um pouquinho a mais. Então tem bastante material aqui. Acima de 33 milímetros. Certo? Ó, consegui soltar as bielas aqui. O negocinho apertado, mano. Peguei essa chave aqui maior, ó, catraca, um soquete 10. Apoio aqui na carcaça, porque, mano, muita força mesmo, tá ligado? Por esses parafusos elásticos, acho que ele criou uma tensão muito alta. Aí consegui soltar os 4 parafusos. Aí tirei aqui as porquinhas, soltar aqui as bielas. Ó, a parte interna da biela, parece que tá boa ainda. Essa aqui é do pistão 1, né, que tava presa. Então vamos ver aí por que prendeu. Que tá bonitinho. Lembrando que tem lugar certo pra instalar, ó. Tem as marcações. Pra não instalar errado, aqui também, ó. Isso aqui também tá bonitinho, ó. Não tem nenhuma cava nem nada. Agora eu vou tirar aqui as bronzinas. Tem que tomar cuidado, tá? Tem que colocar do jeito certinho que você tirou. Então eu vou marcar esse lado aqui, ó, de baixo. Pra mim não perder. Pô, as bronzinas aqui tá colada, rapaziada, ó. Olha isso, ó. Grudou, mano. Com pressão ela sai, ó. Ó. Na pressão que ela sai, tá vendo? Tá colada, mano. Aí tirei aqui a biela número 2 e olha a situação dessas bronzinas, família. Olha isso, mano. Ó, cadê a abinha? Não tem nem a abinha, mano, né? Que tem que ter pra poder prender aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó a situação dessa biela, mano. Como é que tá, ó. Bem marcada. Essa biela aqui foi chapa, ou seja, a bronzina rodou. Elas ficaram rodando aí. Ó, essa daqui como é que tá, mano. Cê é louco, ó. Essa parte aqui comeu tudo. Nossa, aqui foi chapa máxima. Ó, essa biela como é que tá. Nossa, mano, ó. Até afinou, acho que aqui a ponta. É isso mesmo? Ah, não, acho que é assim mesmo. É louco, rapaziada, aqui foi chapa máxima, hein? E o pior, mano, olha como é que tá aqui o moente. Mano, o moente desgastou bastante, família. Peguei aqui até a nossa ferramenta especial, a faquinha. Ó, se liga, até passar aqui pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Tem uma parte que tá segurando bastante, ó. Tá vendo? E essa aqui do meio nem tá tanto assim, ó. É, rapaziada, aqui foi chapa, hein, mano. E o pior é que aqui não aceita retífica, né? Não tem como retificar isso. Aqui é só trocando mesmo. Colocando outro. Olha, é só esse lado que tá comido, tá bem feio, ó, porque o outro não tá tão feio assim. Se liga, ó. Ó, esse lado aqui tá suavinho ainda, não tá tão... Agora quando vira, olha a situação disso. Isso é louco. E aqui é bem quando o pistão desce, né, ó. Tá vendo? Quando ele desce, acho que a pancada, né, ele forçou, acabou desgastando. As lateral não tá tanto assim. Se bem que tem um pedacinho de bronzina aqui, ó, tá vendo? Ficou colado, fundiu, mano. Agora eu vou medir aqui, né, os dois moentes pra ver se, né, tem uma esperança ainda, sei lá, se tem como dar uma polidinha e sair isso aqui. Aí se liga, ó, 34,97. Tá vendo? 970 alguma coisa. Então já tá no limite de uso já, que é 34,970 e pouco. Então essa daqui do pistão 1 já tá no limite de uso, já ia ter que trocar de qualquer forma, certo? Talvez se trocasse só as bronzinas, ele daria pra rodar um tempo. Mas mais pra frente, futuramente aí, ia ter que trocar ele. Tá? Por ter travado desse jeito, já não era boa coisa, né? Por ter travado desse jeito aí, já era um indício de troca, certo? Então esse aqui já tá no limite. O manual fala que é 34,97.
que tá justamente bem nisso mesmo, né? Tá bem cravado. Então já tá no limite. Agora vamos medir o segundo. E a biela do pistão 2, ó como é que tá, ó. Tem que dar uma viradinha aqui nele, ó. Mais ou menos aí 34,80, mano. Então essa aqui desceu muito. Essa aqui tá muito diferente aí do limite de uso, que é 34,97, né? Ó, vou colocar aqui até no 97 pra ver, ó. A folga que fica, ó. Tá vendo? Tem uma folguinha. Ó, isso que é 94. Isso que é 34,94. Tá vendo a folga que tem? É essa folga que tava.